Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Licinautas, o podcast. Aqui nós falamos sobre gestão pública, licitações e contratos, sobre concretização de direitos fundamentais. Você gosta dessa temática? Você, servidor público, prefeito, vereador, você que tem interesse na área da gestão pública, ou você, cidadão, de repente, aí da iniciativa privada, que está interessado em saber mais sobre o dia a dia, sobre como que a coisa pública é gerida no Brasil, né? Pra gente não sair daqui falando besteira, falando senso comum. Então, esse programa é para você. E sempre temos os melhores convidados, sempre temos autoridades no assunto, sempre com aquele viés prático, aquele viés que quer entregar valor para você que está nos assistindo, você licinauta, especialista do futuro. E hoje vocês percebem que eu estou num ambiente um pouco diferente, né? Precisei viajar, estou aqui na Cidade Morena, na belíssima Campo Grande, para entrevistar ele, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal e pessoal profissional, pelo seu senso de propósito em tudo que faz. Eu estou falando do secretário de Administração do Estado do Mato Grosso do Sul, doutor Frederico Fellini. Bem-vindo, Fred. Muito obrigado, professor. É um prazer estar falando aqui com todos os licinautas e quem é apaixonado pela administração pública. É um prazer e vamos contar um pouquinho de história, dizer um pouquinho o que está acontecendo da administração pública do Mato Grosso do Sul e essa evolução da administração pública que a gente tanto gosta. Perfeito, secretário. Permita-me chamar de você, já estou chamando de Fred, Frederico. É isso aí. É porque essa é a liturgia ou a não liturgia aqui do Instagram. Estou pensando no Instagram do nosso podcast. Claro. Tá? Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo do secretário. É sempre um desafio a questão do currículo, porque a gente tem que resumir, né? Os nossos convidados, eles são bastante qualificados, eles têm uma história de vida, e a primeira missão é resumir. Vou tentar aqui. Frederico Fellini, 41 anos apenas, né? Não vou dizer, a estrada não castigou, o secretário é bonitão, né? Boa pinta, mas até pelo cargo ele parece ter um pouquinho mais, né? Sim. Não vamos falar sobre a minha idade, tá? O foco é a sua idade, secretário. Maracajuense com orgulho, ele é realmente apaixonado por essa cidade, Maracaju. Eu penso que enquanto ele não mudar a capital para Maracaju, ele não sossega. Brincadeira. Mas vocês já vão descobrir por quê. Formado em Direito pela Uniderp, Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Administração Pública pela FGV de Brasília. Trabalhou de 2007 a 2010 na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. De 2013 a 2022, um longo período, na Prefeitura de Maracaju, como secretário de Governo e secretário de Relações Institucionais. Deixa eu contar um segredo para vocês. A minha tia Judete, que não deve estar nos assistindo, lá de Santos, ela é uma acumuladora, né? A minha prima deve ouvir contar para ela, secretária. Ela tem uma casa, vou contar essa fofoca da tia Judete. Ela mora em Santos, lá no Gonzaga, num apartamento, mas ela tem uma casa em São Vicente que é só para guardar tralha de acumulação. Uma vez eu dormi lá no apartamento de Santos, que ela também acumula tudo lá, atacou minha rinite. Para dormir teve que tirar coisas da casa. Nossa senhora, é uma acumuladora, né? O secretário, de alguma forma, também é um acumulador, mas não é de objetos, é de funções. O homem acha pouco pegar um desafio, um cargo só, ele acumula funções, exerce várias funções ao mesmo tempo, a gente vai conversar sobre isso também. Aqui eu já falei que ele acumulava lá, não sei se era na mesma pasta, eram duas pastas, secretário de Governo e Relações Institucionais. Era uma só. Era uma só, né? Com duas funções. Mas acumulou a Secretaria Municipal de Assistência Social de 14 a 16 e ainda Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de 19 a 20. Foi secretário adjunto de governo e nos primeiros 6 meses acumulou também a Secretaria Executiva de Comunicação.
o meu amigo aqui, que deve ter algum parentesco com a tia Judete, ele atualmente é secretário de administração do estado do Mato Grosso do Sul, acumulando a função de secretário executivo de licitações do estado. Então, esse é o currículo acumulatório do nosso convidado Frederico. Fred, a gente vai agora para a pergunta que eu aprendi com o professor Rony Charles e que fala muito ao coração de quem está nos assistindo e nos mostra, nos revela mais do que a simples leitura do currículo, né? Então, vamos lá. Quem é Frederico Fellini? Essa pergunta, sempre que é feita, ela é muito difícil de ser respondida, né, professor? Mas eu me considero, primeiro, um apaixonado pelo aquilo que faz. Eu sou um apaixonado pela administração pública, acho que percebe-se pelo currículo o caminho que eu construí dentro dessa administração pública, porque na minha cabeça ele sempre teve um valor, um propósito específico, que é tocar e mudar a vida das pessoas através do poder público. A gente tem dentro do Poder Executivo, que foi a minha maior experiência, nós temos a possibilidade de impactar positivamente a vida das pessoas. E isso, para mim, faz toda a diferença. É esse propósito. É o que me faz acordar todo dia cedo para que a gente possa impactar e melhorar a nossa sociedade cada vez mais, cada dia mais. É uma luta muito difícil. Eu costumo dizer que a administração pública ela é uma corrida de bastões, né? Então, você vai correndo até determinado momento, você passa para outro, que vai para outro, que tem sua condição climática, condição de infraestrutura, de época e as suas prioridades. Então, é um trabalho, como eu disse, com muito propósito. Você tem que ter propósito, então você não consegue durar tanto tempo assim, porque em alguns momentos o poder público ele faz com que você quase desista dele. Pela burocracia, pelas dificuldades, pela morosidade que nós temos hoje. Então, eu posso me resumir dizendo o seguinte: um apaixonado por administração pública, que acho que é o principal ato e é o que mais que eu invisto o meu tempo hoje em dia. Então, um apaixonado por administração pública com o propósito de mudar positivamente a vida das pessoas e da sociedade. Caramba! E o homem realmente, além do propósito, fala bem, né? Fala bem, a gente fica aqui meio envergonhado. Realmente. Você não pode falar nada, porque o rapaz que está gravando aqui já estava querendo um cargo em comissão lá na secretaria, na gravação. Você não pode dar opinião, tá? Mas vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, eu combinei com o secretário de falar sobre o tema gestão pública inteligente, liderança, estratégia e resultado. Como sempre no podcast, a gente não combinou perguntas com antecedência, né? Primeiro, porque para a gente ficar mais à vontade. Segundo, que é uma correria danada. Ninguém tem tempo de combinar mais tempo nada. De combinar. Mas a gente vai começar com essas perguntas. Mas antes disso, secretário, de entrar no tema, eu acho que já entrando, né? Falando sobre liderança. Primeiro, gestão pública inteligente. As pessoas me associam muito à inteligência artificial, porque eu fiz uma trajetória na administração pública e no direito, a minha vida todinha sobre administração pública, licitações, direito, para ficar conhecido nacionalmente por um tema que não tem nada a ver com a minha área de formação e com décadas de trabalho, que é a inteligência artificial. Mas aqui estamos falando a priori da inteligência natural, né? Gestão pública inteligente, inteligência natural, liderança, estratégia e resultado. Liderança. Vamos falar sobre liderança. E eu acho que a pergunta que eu quero fazer, já falando de liderança, mas antes de entrar na pergunta propriamente dita, é o seguinte: como administrar os egos na administração pública? Deixa eu fazer uma introdução aqui. O último episódio foi com o procurador da República, doutor Alessandro Salles, e eu enviei até no WhatsApp para o senhor, e eu mudei um pouquinho. Ele mudou um pouquinho do tijolo que é a construção do meu ser com aquele podcast, porque ele falava sobre... ele falou sobre a atuação resolutiva do Ministério Público e ele comentava com muita propriedade acerca da administração de egos, né?
que muitas vezes não se conseguiu consenso na administração pública por uma questão de administração de egos. Aí eu sempre falo, o servidor público, via de regra, ele começa ganhando bem e com o tempo ele fica tão especializado, infelizmente a gente tem uma estrutura remuneratória que não acompanha a especialização do servidor e ele acaba, na maioria das vezes, ganhando menos do que ganharia na iniciativa privada, etc. E aí tem aquele negócio, né? Não tem dono, a administração pública não tem dono, cada um tem uma opinião, etc. E às vezes as coisas engancham porque o camarada tá olhando lá, eu ganho a mesma coisa há tantos anos. Eu tô aqui ralando dia e noite, né? Faço contratos aqui na administração que às vezes passam milhões, bilhões, né? E queira Deus que seja esse servidor, seja uma pessoa honesta, ele vê o dinheiro passando, mas o dinheiro não é dele, né? E aí fica, cara, eu vou pelo menos fazer o que eu quiser aqui. Aí começa o ego. Que aí um servidor quer fazer a coisa de um jeito, o outro servidor quer fazer de outro. Aí bate o pé, né? Pô, eu tô ganhando a mesma coisa, pelo menos eu vou mostrar que eu faço, etc. Eu sempre chamei isso do imperador do pedacinho do processo de trabalho, imperador do setor, né? E o professor Alexander, desculpa, doutor Alexander, ele falou o seguinte, esse ego a ser administrado, ele tem uma inter-relação do público com a psique da pessoa, né? A pessoa, às vezes, ela precisa dar um passo para trás e amadurecer como pessoa. E quando ela desenrosca, isso resolve lá na administração pública também. Então, antes de entrar em liderança propriamente, eu gostaria de perguntar ao senhor, como administrar egos na administração pública? Você começou com a pergunta difícil, hein? Primeiro para falar de mim mesmo, agora sobre administrar egos. Pergunta fácil é lá na concorrência. Ah, ótimo, ótimo. O negócio aqui é ter desafio mesmo. Na verdade, professor, o ego e a vaidade, ela é inerente do ser humano, né? Cada um acaba tendo dentro da sua escala, né? Uma posição de ego ou de vaidade. Acredito que todos nós temos em algum momento, em algum período, ou sobre algum assunto específico. E acredito que, como liderança, o líder de uma equipe, ele precisa ter a leitura de todos os servidores ou de todos os seus liderados, a sua equipe. Ele precisa ter a leitura da competência e capacidade de cada um. Saber impor os limites em que cada um pode ou não pode atuar. Mas isso tudo faz parte de um processo. Eu não acredito, professor, em nada que construa só rupturas, para a partir daí fazer construção. Eu acredito que a construção ela é feita a partir do processo feito, de um processo de maturação. Você precisa colocar primeiramente os elementos dentro daquele propósito, identificar aquele objetivo, aquele propósito principal. Escolhe os elementos, coloca os elementos cada um em seu ponto. Estou anotando, esses elementos são as pessoas. Exatamente. O senhor não veio da polícia, não, né? Não. Tem bastante policiais em volta que trabalham junto com a gente. Tem o Rodolfo. Exatamente, gente muito competente, capacitada. Rodolfo, Alex, a Camila, a Jéssica e principalmente o secretário adjunto de administração do Estado, Dr. Gurgel, delegado de polícia. Sim, conheci. Gente, então vamos lá. Também da melhor qualidade. Eu sou enjoado. Primeiro a gente tem que identificar as pessoas, identificar esses elementos e colocar eles em cada posição daquilo que você considera estratégica dentro da sua primeira leitura. A partir do momento que você conhece a pessoa, começou a conversar com ela, você pode até errar. E normalmente a gente erra dentro da primeira impressão. Mas ali você já tem que começar a escolher o que ela vai fazer. A famosa gestão por competência. Exatamente. E aí, a gestão por competência, professor, eu quero fazer um pequeno adendo que é diferente da situação de meritocracia. Porque a meritocracia ela é uma discussão, na minha visão, muito mais ampla, porque o mérito de cada um é diferente, porque o ponto de partida não é igual. Perfeito. Então, o caminho que você tem que percorrer de cada um é diferente. Eu fui privilegiado em muitas coisas da minha vida para poder chegar onde eu cheguei.
Claro que A partir do trajeto, né? Exatamente. Uma mulher que tem que cuidar de casa, de filho, de marido. É totalmente diferente de uma pessoa que não tem nenhuma dessas obrigações, né? Então eu não posso só simplesmente usar a meritocracia da forma que usam, né? Eu estou dizendo, para escolher. Mas a competência, aí sim ela pode ser medida de maneira um pouco mais igualitária. Então, fazendo essa gestão por competência, entendendo a performance, entendendo o viés, entendendo o pensamento de cada um desses elementos, você posiciona a sua equipe. E não tenha dúvida que nesse processo, nessa maturação necessária, nesse tempo necessário, nesse desenvolvimento necessário do projeto, você vai ter que fazer os seus ajustes. E uma coisa, professor, eu tive a grata satisfação de estar envolvido em vários processos. Você foi uma das pessoas que mais nos ajudou nessa mudança de processo dentro da Secretaria de Administração do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu tive a grata surpresa de ver que quando você consegue colocar o valor para a equipe, quando você consegue colocar o propósito para a equipe, ela acontece um processo e uma seleção natural das pessoas que ficam do seu lado ou não. Você começa a identificar isso muito mais fácil, porque a maioria da equipe está caminhando para um lado numa velocidade, enquanto você vai encontrar elementos que vão estar ou indo para outro lado ou em outra velocidade. E aí cabe a cada período você fazendo os ajustes. Lembrando, eu não acredito nas rupturas. Não é isso, não. É fazer um pequeno ajuste, ou de direção, ou de velocidade. Então, lidar com o ego é entender e colocar isso como valor para a equipe, que o resultado final é o que importa. E não importa para um ou para dois. Só vai importar quando ele é para a coletividade. Então, eu acredito que isso acaba sendo um pouco mais fácil quando você identifica. O problema é quando você não identifica. Que aí você comete muitos erros até identificar isso. E se me permite, professor, o ego ele é um sentimento, uma demonstração de sentimento corrosivo para o ambiente em que se encontra. Porque muitas vezes a pessoa que tenta passar por esse ego um pouco mais inflado, às vezes não é a pessoa principal, ou não carregou o maior fardo, ou não teve a ideia. E precisou dos elementos que carregaram o fardo, ou que tiveram a ideia, ou que fizeram o trabalho mais pesado, aquele é corrosivo para o futuro. Então, a identificação, e quando se consegue ter identificação desse ego o mais rápido possível, ele é mais salutar para todo mundo. Eu já tinha anotado aqui a pergunta, porque todo mundo sabe que eu tenho TDAH. Tem que ir anotando. Senão eu esqueço. O secretário sabe que ontem eu estava numa reunião com o senhor e outro secretário de Estado e eu esqueci o que eu estava falando na metade da frase. Aconteceu mesmo, aconteceu. É verdade. E eu dei um apagão, a contar esse episódio, eu tive um apagão como esse, no meio de da primeira apresentação que eu fiz no mestrado, que o professor era ninguém mais, ninguém menos que o ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo. E todo mundo sabe que na academia o ministro Barroso é bem criterioso, bem metódico, né? E assim, eu estou confessando aqui a minha falha, a minha dificuldade nesse aspecto, para que você que está nos assistindo saiba que isso não é um problema. Todos nós, às vezes, nos mostramos como seres maravilhosos, absolutos, às vezes até por uma questão de segurança ou de autopreservação, mas primeiro que eu não estou nem aí, segundo que eu gostaria de falar para você, assim, que a gente pode ter pontos, dificuldades, seja por uma questão de uma patologia, seja por uma questão de vida, que nos limitam, mas é como você prestar atenção. Eu não sei por que eu comecei a falar disso, mas é porque eu achei importante falar. É como você ter uma folha branca aqui e fazer um pontinho preto. E aí você fica prestando atenção na folha, no pontinho preto, e esquece de olhar que tem toda uma folha branca lá à sua disposição. Talvez eu tenha lembrado disso, secretário, e aí eu não estou puxando o saco, porque é uma coisa que eu não levo muito jeito, só se tiver um cargo em comissão, aí a gente vê. não? Infelizmente estamos com zero. Tô brincando, gente. Mas porque eu vejo muito isso na liderança. A gente tem algumas tratativas, né, no dia a dia, e eu vejo no senhor, em você, para não quebrar o informalismo do podcast,
liderança no sentido de mostrar para os servidores que estão ao seu redor, que estão mais próximos, para de olhar para esse ponto preto, olha essa página branca toda, ou para não dizer que eu estou falando besteira, né? Imagina que a folha é branca, e a preta e tem um ponto branco, né? Também. Para de olhar nesse ponto diferente, olha ao redor. Você tem uma qualidade que me recorda muito um dos melhores e maiores gestores que eu já conheci, quem eu mando um abraço, que é o querido Luiz Gustavo Andrioli, lá do TCU, que é esse empoderamento das pessoas, né? Mostrar às pessoas as suas potencialidades. Eu já tinha anotado aqui como ultrapassar essa questão dos egos, mas você já respondeu, né? Eu contribuo aqui com uma frase de outro professor, e esse foi meu tutor, ministro Carlos Aires Brito, sergipano, genial, ilustre, deu uma contribuição fenomenal, poeta também. É um homem das letras. Tive o prazer de conhecer ele em Aracaju. Lá em Aracaju. Fantástico. Tudo bem. Ele é de Pedrinha. Eu sou baiano, mas eu sou baiano da divisa com Sergipe. Com Sergipe. Tá? Tem o Rio Real, que separa a Bahia de Sergipe. Aí de um lado fica minha cidade, que tem o nome do rio, Rio Real. Uhum. E do outro lado tem uma outra cidade que mudou de nome. É quase conurbado, mudou de nome, mas carrega o nome de um dos maiores jusfilósofos, o maior jusfilósofo, na minha opinião, da história brasileira, que é Tobias Barreto, que hoje é o nome da cidade e é o nome assim enaltecido pelo ministro Aires Brito, que está na outra divisa. Ele é sergipano, mas já na divisa com Alagoas, né? Antes do Rio São Francisco. E o ministro Carlos Aires Brito, ele dizia o seguinte: o problema não é o ego. E aqui eu não estou falando ego no sentido psicológico, né? De ego, superego. Estou falando ego no sentido daquela pessoa que se acha, geralmente tem uma carência, que quer mostrar ali, se autoafirmando, etc. E o ministro Aires Brito dizia o seguinte, secretário: o problema não é o ego. Ego todo mundo tem, e é bom que tenha. O problema é o tamanho do ego, né? Eu estava comentando com uma pessoa esses dias, por exemplo, a gente teve a oportunidade, vamos falar daqui a pouco, desse evento aqui maravilhoso, o senhor já está de parabéns, já digo, primeiro Licicomp, 1.000 pessoas circulando, sorriso no rosto, espetacular. E a gente teve a oportunidade de ter, para encerrar esse evento, o maior de todos os nomes das licitações e contratos, isso é inquestionável, o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. E ele é realmente uma pessoa iluminada, né? Ele é uma pessoa iluminada e ele tem essa característica também que o senhor tem de mostrar o valor. Mostrar o valor das pessoas, enaltecer e segurar o ego, né? E eu estava falando com um servidor esses dias... Seguinte, o professor Jacobi, não vou revelar a idade dele, mas já tem uma idade, uns 3 ou 4 anos a mais que a gente, né? E com a diferença de que é uma mente genial e também um homem que viveu várias experiências. E ele olha para a pessoa, o professor Jacobi, ele já sabe tudo de você, só do seu comportamento, né? E como muitas outras pessoas maduras, o senhor... as pessoas mais idosas também, que não é o caso do senhor, ele olha assim, de repente a pessoa está ali naquele ego, aquela coisa, e ele está vendo como se fosse o raio-x do super-homem, né? Pô, essa pessoa está com ego, está arrumando confusão, mas é porque ela tem a carência de tal coisa, de tal coisa. Eu estou falando isso para você se avaliar, porque às vezes a gente dá pinta das loucuras no trabalho, né? Mas não sei o quê. Uma terapiazinha ajuda, às vezes. Me permite, professor, claro. Essa autoavaliação ela é imprescindível. Na minha trajetória, eu sempre pensei muito... onde eu cheguei e como eu cheguei. Por que eu cheguei? No meu caminho, professor, eu tive... A maior parte das pessoas que trabalharam comigo, eu não tenho dúvida que elas são infinitamente melhores que eu. Eu não tenho em uma habilidade, em uma nuance. Em vários.
Mas aí você tem um conjunto de fatores que eu acho que pode fazer um pouco da diferença. Pelo menos essa análise que eu fiz. Eu estou fazendo uma autocrítica. E essa vantagem do gestor. O gestor não é aquele que é melhor em alguma coisa, né? É o que sabe aproveitar as peças aquele e o melhor de cada um, né? Exato. Liderar muito bem. Mas, enfim... Essa liderança aí. E aí eu pedi muito, eu percebo muito que o ego ele é um dos fatores que atrapalha esse crescimento profissional. Então, me deu o gatilho agora, você comentando para fazer essa autoavaliação. Então, a todos que nos veem, que nos ouvem, que está se dedicando o tempo aqui para escutar um pouquinho da gente e talvez tirar algum proveito da nossa fala, essa autoavaliação de como eu estou me comportando, a parte do meu ego, a parte da minha vaidade, se eu estou entrando no lugar, sendo convidado, ou sou eu que estou abrindo a porta, ninguém quer me receber lá do outro lado. Às vezes a porta meio que está trancada, você está dando... E você está forçando. Então, essa análise frequente de como você deve se portar em determinadas situações, ela é imprescindível para o crescimento profissional, porque ninguém quer ter próximo, e muito menos como um gestor ou um líder, alguém que tem um ego muito inflado, alguém que... Porque o ego é uma carência, né? O ego inflado. Sim. Eu preciso me autoafirmar. Aí o professor Jacobi já disse com quantos anos foi abandonado, o pai não fez festa de aniversário. Porque, gente, você já parou para pensar nisso? Você se entrega, entendeu? Assim, eu brinco, melhore, faça uma terapia, nem que seja para não ficar se entregando a história, né? Assim, e é difícil, às vezes, porque você tem pessoas fantásticas tecnicamente, mas que não avançam, às vezes, na carreira por causa disso. Porque na hora do aperto, meu irmão, tu não vai querer saber da pessoa chata que vai ficar... Tu quer saber alguém que pega junto lá no chifre do boi, como gosta de falar o Rodolfo, né? E leva o boi para fora. Secretário, você só falou identificar as pessoas, as habilidades, incutir propósito e valor. Então, eu já vou... Nós estamos em liderança, nem terminamos ainda. Mas eu vou te perguntar, como fazer isso? Como fazer as pessoas acreditarem em um propósito? Eu tenho uma história muito legal. Tem a história de um amigo meu que trabalha com a gente. Você conheceu o Cecílio? Cecílio, quando a gente trabalhava na prefeitura de Maracaju, nós estávamos correndo atrás de um recurso, um financiamento para o município, e estava muito difícil. Em determinado momento, ele sentou um dia comigo e falou: acho que não vale a pena a gente aprofundar aqui, nós estamos perdendo muito tempo nessa situação, e a gente já estava em processo de sair da prefeitura. Então, acho que a gente poderia se dedicar a outras coisas. E aquilo para mim era muito importante. E aí, eu falei para ele: cara, eu quero que você entenda o seguinte, nós estamos fazendo pela cidade. Não é por mim, por você, por A, por B ou por C. E ele se dedicou, ajudou, fizemos a entrega, linda e maravilhosa. É um recurso que fez a reforma da praça municipal, a praça central do município. A esposa do Cecílio, ela é fotógrafa, a Natália. Muito boa, inclusive, por sinal. E ela tirou, um dia olhando a rede social, e ela tirou a foto do filho dela e dele brincando na fonte interativa da praça. Eu peguei aquela foto, mandei para ele, falei: agora você entendeu? Então, é muito simples você poder mostrar o valor para quem quer achar valor nas coisas e não preço. Então, quando você mostra que aquele objetivo e o ser humano, eu acredito muito que o ser humano, de maneira absoluta, com todas as suas características, ele é bondoso. Ele consegue entender. Isso não é robesiano, não. Não. O homem é o lobo do homem. Não acho, não acredito. Vou repetir, Deus foi muito bondoso comigo em colocar as melhores pessoas possíveis no meu caminho. Talvez isso contribua para a visão que eu tenho. Talvez seja o seu óculos, né? Pode ser a forma que eu encontrei para enxergar, né? Mas todos que trabalharam comigo até hoje, todos. E olha que eu posso garantir equipes grandes. Hoje, na Secretaria de Administração, no prédio da Secretaria, nós temos aproximadamente 300 servidores. No município, eu passei por secretarias que tinham 100 servidores, 80, 60, 20. E sempre eu embuti esse valor, o propósito. Em todas as reuniões, em todas as conversas que eu tive com algum servidor, com algum colaborador, sempre foi dessa maneira, mostrando aquele propósito final, aonde nós estamos chegando. E eu vi que, assim, a maciça maioria, para não dizer todos, sempre compraram a ideia, sempre entenderam da ideia. Então, o valor ele tem que ser demonstrado.
Acho que tem um fator também importante que agora me veio à cabeça, que é o líder mostrar que ele também tem valor por aquilo. Ele não pode só falar se ele não demonstrar. Não pode liderar à distância. Ele tem que demonstrar que ele tem amor por aquilo. Ele tem que saber valorizar na hora que tem que valorizar, ele tem que saber dar os parabéns quando tem que dar os parabéns, em público de preferência, porque quem trabalha com propósito, com valor, não espera só a remuneração. A remuneração faz parte disso. E então, eu acredito muito que você tem que, além de conversar, de mostrar, de explicar, de dar a direção, você tem que viver também o valor e o propósito como líder, para que isso se torne mais fácil. Quando a gente fazia... Agora o evento mesmo, para mim hoje é um pouco mais fácil porque você tem mais pessoas trabalhando ao seu redor. Mas quando eu tive equipes menores, efetivamente era eu mesmo que fazia. Fui secretário de governo de Maracaju durante 4 anos, só eu e uma servidora. 2 pessoas. Eu e a servidora. Caramba. Só. E toquei a Secretaria de Governo e Relações Institucionais durante 4 anos. Na época, nós conseguimos alguma coisa em torno de 70, 80 milhões de recurso federal para o meu município. Isso eu estou falando lá de 2013 até 2016, aproximadamente. Só eu e outra pessoa. Eu fazia os meus ofícios, eu fazia as respostas para a Câmara de Vereadores, através das moções, requerimentos. Eu mesmo que fazia, tomava conta de cada um desses pontos. Então, significa, como o exemplo e o dito popular que o Rodolfo gosta de falar, pegar no chifre mesmo do boi e levar ele. Então, quando você vive esse propósito, mostra que você tem esse valor, pega no chifre também. Isso eu posso atestar. E é interessante, eu mandei para o senhor, vamos voltar para liturgia, para não liturgia. Eu mandei para ti um vídeo do novo Papa, Leão XIV. Depois eu conto para você uma história que eu tenho com esse nome, do Papa. Eu já sei a história, ela é muito boa, viu, gente? E o pior que é verdade. Parece até mentira, mas é verdade a história. E eu mandei um vídeo do Papa falando sobre uma enchente que houve lá no Peru. E ele estava gravando o vídeo pedindo ajuda no meio do alagamento da enchente, né? Isso faz total diferença em relação àquele líder que acha que tem que fazer, só mandar e não dar o exemplo, não chega junto. E eu falo para você que está nos assistindo, secretário, sabe que eu não gosto muito dessas frescuras de termo em inglês. Sou líder e não chefe. Meu filho, você pode me chamar até de meu louro. O que importa são as suas ações, o que você faz, o propósito que você enxerga. E eu vi, falando mais uma vez do ministro Aires Brito, ele falava uma coisa muito interessante, né? Que a liderança, ela, obviamente, a gente imagina ela vertical de cima para baixo, né? Mas tem uma relação desse líder, desse gestor, desse governante, que é de baixo para cima. Então, no caso, você é secretário de administração, mas tem um chefe, que é o governador Eduardo Riedel, que aqui eu falo, e as pessoas nunca duvidam do que eu falo, porque eu sou sincericida, mas todo mundo está vendo, está fazendo um excelente governo no Mato Grosso do Sul. O próprio professor Jacobi estava falando aqui que é o estado que investe, que tem 18% do orçamento em investimento, quase 10 vezes mais do que a União, né? E tem um relacionamento com o chefe, tem um relacionamento com os pares também do governo do estado, né? E o ministro Aires Brito, ele tinha uma frase que era o seguinte: às vezes, para a sua ideia ver a luz do dia, você tem que saber dividir a paternidade, não é? Aí eu complemento, essa aí não é... Gente, desculpa pela besteira que eu vou falar agora. Isso não foi o ministro Aires Brito, eu brinco. Às vezes você tem que dividir a paternidade e esse filho tem que ser... Às vezes tem que ser filho lá no Nordeste a gente fala filho de Kenga, né? Tem que ter vários pais. Exatamente. Ou do Tiquinho, né? Tiquinho de um, tiquinho de outro. Né? E como que funciona dentro da liderança essa questão de dividir a paternidade e colocar numa lógica do Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência, colocar a existência, o real, concreto, pragmático na frente. Como é que faz isso, secretário? Para mim é muito fácil. Para mim é muito fácil.
porque eu nunca... Essa posição que eu tenho hoje de estar como secretário de administração, isso me possibilita estar aqui conversando com você e dividindo um pouquinho a experiência, isso nunca foi o meu métier, nunca foi a minha vontade. Como eu disse, e para mim é muito claro, a minha vontade sempre foi levar o bem às pessoas. E se para isso tem que ter o seu nome, para mim não tem problema nenhum. Faço todo o trabalho, sempre fiz. Sempre trabalhei com assessoramento. Sempre fui assessor de alguém. Hoje eu acho até curioso quando as pessoas que trabalham comigo me entregam, né, os materiais, falam, olha, aqui dá para fazer uma apresentação assim, nós estamos pensando em fazer assado. Para mim é muito curioso e diferente, porque sempre fui eu que armei aquilo, né, que fazia tudo aquilo. Então, para mim, como é. Então, para mim, é só muito natural você dividir essa paternidade. E é muito importante o que você diz, professor. No poder público, você tem os reis, a gente estava falando um pouquinho antes, né? Dos reis das caixinhas, né? Dentro do processo. Porque como a administração pública ela é movida pela legalidade, né? Pela obrigatoriedade da legalidade, tá tudo certo. A pessoa também se prende a isso para virar dono de pedaço do processo. Então, você, por mais simples ou mais complexa que seja a sua ideia, você precisa de uma rede ou uma teia de pessoas e de cargos e de funções e de poderes para poder colocar em prática. Então, uma coisa que eu aprendi muito cedo, graças a Deus. Você teve a ideia, você pode até saber o caminho que você tem que percorrer, mas chame as pessoas interessadas, coloque todos na mesa, ponha a ideia e deixa que venham sugestões também. E você tem que saber que você tem que aceitar algumas sugestões. Que realmente é dividir a paternidade. Sim, né? Com certeza. É criar junto, não é só pôr o nome no registro. E eu estava conversando hoje com o secretário Gurgel, o secretário adjunto de administração. Ele escreveu sobre o evento ainda, do Licicomp. Uma pessoa escreveu para ele, eu não lembro, né? Um seguidor dele lá escreveu para ele dando parabéns pelo evento, que teve presente, gostou muito. E aí ele veio, o secretário Gurgel veio respondendo embaixo, falando que tinha partido da minha cabeça, da minha genialidade, isso aqui. Isso é bondade dele. Porque o que eu escrevi para ele hoje é muito verdadeiro. Da ideia mais simples, a mais complexa, ela não é feita sozinha. Desculpa, professor. Não. Ninguém cria nada. A gente acaba copiando, transformando de outras ideias que a gente teve. Como é que o Mídia Anastasia chama? Eu não sei, patchwork? Patchwork, né? Patchwork, acho que é isso. Procura, pesquisa aí o que é patchwork. Depois coloca nos comentários, inclusive, até uma forma simples da gente aprender. Inclusive, já peço para você que não está nos seguindo, siga, aperta lá o botão de seguir, ativa o sininho para receber as notificações, dá um joinha aí, gostei. Se você não gostou, não precisa dar o dislike, vai, tipo, quando você quiser. Tá? Mas se não gostou, você é chato, tá? Desculpa falar. Janderson, a pessoa... Tem uma frase que eu adoro, e aqui, lógico que eu tô brincando, né? Tem uma frase que eu adoro, que eu ouvi uma vez, que é o seguinte: ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a ter bom gosto. Perfeito. Né? Então, se você está aqui, que você está gostando, nem que seja pelos olhos claros do secretário, mas dá o like aí, acessa os outros podcasts aí, fica com a gente. Você, a partir de agora, é um licinalta. É isso aí. E, professor, não tem essa questão de dividir a paternidade, de dividir os louros de um trabalho bem realizado. Tenha valor ao seu propósito, independente de quem vai estar lá na frente recebendo a medalha. Isso não vai fazer diferença se você encontrar um valor naquilo que você fez. Sua medalha é outra, né? E é outra, perfeito. E você tem uma... Tem gente que não entende isso. E não é só no poder público. Não. É que o poder público, muitas vezes, ele envolve com alguns sentimentos, e a gente volta lá na questão do ego da vaidade, que ele envolve poder, ele envolve cargo, ele envolve recurso, muito dinheiro. Então, isso faz com que o ser humano aflore os seus sentimentos e sentidos mais primitivos, talvez. Já diria o Roberto Jefferson. Então, eu acredito que eram bem primitivos, né? Os instintos. A gente descobriu anos depois. Né? Bem primitivo, de violência. Mas, na nossa vida, você, num relacionamento entre amigos, um amigo quer jogar futebol, o outro quer sair, o outro quer não sei o quê. Se você quiser compor o quadro daquela micro-sociedade ali dos seus amigos, você tem que abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra, ouvir, para depois valer a sua opinião. Então, não muda. É porque o poder público faz com que aflore nossos sentimentos mais primitivos. Eu acho que seja um pouco disso também. Poder, dinheiro, cargo, essas coisas. E é muito lindo, né? Quando a gente consegue fazer algo com a riqueza
da participação de todos. Realmente, essa coxa de retalhos, esse patchwork, ele adquire uma beleza espetacular, uma beleza espetacular. Mas falando um pouquinho sobre cosmovisão, o que é cosmovisão? Cosmo é universo, visão que você vê, né? A sua visão de mundo. Quando você ouviu esse termo cosmovisão, a sua visão de mundo. Às vezes a gente precisa melhorar a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver o mundo, porque quando você enxerga que o valor está só na recompensa, na medalha, como você falou, né? Você esquece, e aí, assim, só sai, a ideia é minha, só sai do papel se eu ficar na paternidade sozinho, se só eu aparecer. E isso é porque a sua cosmovisão é só na medalha. Mas quem tem a cosmovisão voltada para o resultado, a medalha está no resultado, está na creche, na fonte, né? Que você falou, interativa. E aí a sua cosmovisão, ela muda. Você consegue enxergar que, tá, vamos dividir, vamos somar, porque não me interessa a medalha, ou até interessa, mas não é o principal. O principal está em outra coisa. Eu quero aqui aproveitar, rapidinho, professor. Quero aqui aproveitar... O senhor tem todo o tempo do mundo. Esse episódio é seu, inclusive. Obrigado. Eu queria aproveitar... E essa questão da cosmovisão e o como você constrói... por que você não precisa ter obrigatoriamente a paternidade dessas exclusiva, né? Dessas ideias? Eu volto um pouquinho no meu exemplo. Eu passei durante 10 anos, o senhor leu aqui, você leu aqui pouco o currículo. Eu passei 10 anos como secretário de governo de Maracaju. No final desses 10 anos, uma das minhas obrigações como secretário de governo era buscar recurso. Eu pegava recurso tanto do governo estadual quanto do governo federal, tentava iniciativa privada também para jogar para dentro do Poder Executivo Municipal e transformar em obras. Esse era o que a gente fazia. E, na verdade, às vezes era obras, às vezes era custeio, às vezes era manutenção, enfim. A gente buscava recursos para isso. Então, você estava com os secretários no começo do ano. O que você quer? Sonha aí. O secretário de Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, Assistência, Obras, sonha. Ele passava e aí eu ia atrás dos recursos por ter trabalhado em Brasília, conhecia um pouquinho os caminhos, conhecia um pouco a estrutura do governo federal, sabia como funcionava os programas de política pública que poderiam receber recursos. E assim nós fizemos. E durante esses 10 anos, nós conseguimos retornar. Por que eu digo retornar? Os impostos gerados no meu município, a gente conseguiu retornar, através de recurso ou estadual ou federal, mais de 300 milhões de reais em 10 anos. 300 milhões de reais é mais um orçamento do meu município por ano, à época. Muito dinheiro. E o meu nome não consta em nenhuma placa. O senhor não inaugurou banheiro, então? Nenhuma mísera placa. Eu já fui na inauguração de banheiro. Eu não vou dizer Eu já vi onde. de semáforo já. Não era nem inauguração, porque o banheiro só foi reformado. Era uma reinauguração. O meu nome não consta numa placa. Eu não vou falar de qual poder foi, né? Porque... mas não foi no executivo, nem no legislativo, e não falo mais nada. Pode prosseguir. Então a gente... E mesmo não tendo essa valorização, que muitos imaginam que seja uma valorização desse ego, eu consegui a indicação do governador para ser secretário de Estado, sem ter o nome na placa, sem ser uma indicação política, de grupo político. Ele foi uma indicação do próprio governador. Então, por reconhecer o meu trabalho, por saber o trabalho já que a gente vinha fazendo, desempenhando, serviço, acreditou. Né? Então, assim, nada vai superar o trabalho. Nada vai superar o trabalho. Não tem propaganda que se perdure se não tiver trabalho. Não tem. Então, foquem na construção do seu propósito, do seu valor, que o futuro chegará com louros e medalhas para você depois. E é impressionante como, com o tempo, nem faz muito sentido, né? Aqueles louros e medalhas. Enfim, o senhor falou sobre identificar, a gente ainda tô aqui na metade do podcast, ainda estou aqui no... Metade assim, isso aqui vai até onde a energia aí aguentar e o senhor estiver disposto. O senhor falou em identificar, incutir propósito e valor nas pessoas. Tem mais algum passo para a liderança? Você fazer... eu acho que a gente ia falar de colocar o valor, né? E é muito importante acrescentar aí, já que está tomando nota, professor, viver esse propósito e viver esse valor. O seu exemplo faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
E acredito que o líder ele precisa entender que o erro da equipe é um erro dele e não mais da equipe. É dele. Eu costumo muito conversar com quem fica mais próximo de mim, né? Os assessores e chefe de gabinete, a Keila, enfim. Eu costumo, quando alguém faz alguma coisa muito errada, ou está numa posição muito errada, eu costumo falar que o erro não é da pessoa. O erro é de quem colocou ela lá. Em absoluto. E Em absoluto. deixou ela lá. E ela permanece lá. Então, entenda que você, como líder... Quem você... nunca, né? Com certeza. Que você vai ter que estar disposto a puxar essa responsabilidade para você. Saber que um erro da equipe, você tem que proteger a equipe para que ela continue produzindo, mas o erro é seu. Na situação específica de ter agora acumulado a Secretaria Executiva de Licitação, quando eu cheguei para o governador, eu falei, olha, a antiga secretária de Executiva de Licitação, ela vai pedir exoneração. Então, estou avisando o senhor, inicialmente. Ele fez 2, 3 perguntas e falou, e você está pensando em fazer o quê? Eu falei, se o senhor autorizar, eu quero ser o secretário, quero acumular e ser o secretário executivo de licitação. O acumulador. Tia Judete, um abraço. Um abraço para a tia Judete. Tem um par da senhora aqui. Então, eu falei para ele, então, deixa comigo, enfim. Ele falou, você tem certeza? Não, eu tenho. Quando eu levantei para sair, eu voltei e falei, sabe por quê, governador? Porque no final disso tudo, se der errado, o senhor só vai cobrar de uma pessoa. Isso de mim. Não tem jeito. Vai economizar diário oficial, né? Vai exonerar só uma exoneração. Um só. E eu deixei muito claro para ele. Eu falei, eu sei que eu estou colocando a minha cabeça numa bandeja para o senhor. Mas é a única forma que eu vejo de resolver mesmo um problema naquele momento. E que a gente já vem clareando o dia. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, do concreto para o abstrato, uma coisa interessante que a maturidade nos traz, né? O tempo, com exceção do secretário Frederico, né, que nos faz raiva aos 40 e tantos anos, com esse tanto de cabelo, a gente tem que fazer umas plantações e ainda tem que sair repondo depois. Né? Então, salvo algumas exceções, o tempo ele vai e as experiências eles vão nos traumatizando, nos ferindo, nos tirando o cabelo, literalmente, no meu caso, mas nos proporcionando transformar tudo isso em maturidade. Né? E uma coisa que eu não entendia quando eu entrei no serviço público, eu entrei com 19 anos no serviço público, já na área de licitações. E hoje eu estou começando a compreender que é a questão do cristal quebrado. Não é? Às vezes, e aí trazendo para o campo da liderança, né? Às vezes a gente tem ali na nossa equipe um servidor que é extraordinário, tecnicamente, tem o que chamam de soft skills, né, que nada mais é do que habilidades que não são técnicas, habilidades de relacionamento, etc. e tal. E ele não encaixa mais ali. Acabou o ciclo. Né? É como se tivesse acabado a novela, meu amigo. Esqueci seu nome. Gabriel Caldeira. Eita, é bom que são os extremos, né? Gabriel, Arcanjo, a Caldeira lá nos quintos dos infernos, né? Brincadeira. Né? Mas às vezes a pessoa passou o tempo, acabou o ciclo dela ali. O cristal quebrou, às vezes a pessoa está há 10, 15, 20 anos no mesmo lugar e ela já está de saco cheio daquilo ali. O cristal quebrou e quando o cristal quebra não tem como colar. Às vezes a pessoa tem que se reinventar. Lá no TCU, não sei se você sabia disso, tem uma regra escrita, uma resolução do TCU, que os secretários eles só podem ficar no máximo 6 anos no cargo. Idealmente 4, mas pode prorrogar no máximo 6 anos. 6 anos são 3 mandatos de presidência do tribunal. E ele tem que sair. Ele pode ser secretário, mas em outra área. Né? Por quê? Porque com o tempo você vai achando que é dono daquele lugar. Vai ficando chato. Tudo tem que ser do seu jeito. E você era cheio de propósito, você adquiriu muito conhecimento, mas acabou seu ciclo ali, né? Você tem que fazer outra coisa da vida, né? O que o senhor acha a respeito dessa percepção de maturidade de
você gosta do meu trabalho, eu faço um bom trabalho, mas o meu filme já acabou aqui. Se eu sair daqui e for para outro lugar, opa, oxigênio, vou me reinventar. O que você acha disso? Comigo aconteceu uma coisa muito curiosa. Foram por quase 10 anos secretário de governo de Maracaju. Quando eu completei 8 anos e nós enfrentamos uma campanha eleitoral, eu coordenei a campanha do prefeito vencedor. E aí eu falei isso para ele. Eu falei, olha, eu acho que o meu tempo já passou. Acho que eu servi para coordenar a sua campanha, mas eu não sirvo mais para ir para a prefeitura. O prefeito que sagrou-se vencedor, ele não tinha experiência no poder público. E das pessoas que estavam em volta dele, eu era uma das poucas pessoas que tinha essa experiência. E ele me solicitou para que eu continuasse até para contribuir com essa experiência. Acredito que eu contribuí, sim, no início da administração, tanto que eu fiquei mais 1 ano e meio, aí eu acabei saindo a pedido do governador Eduardo, da ministra Tereza, para vir ajudar na coordenação da campanha deles aqui. E aí, mas eu cheguei a falar isso para ele, porque eu acho que tem um pedaço de verdade nisso mesmo que você disse, de que a pessoa se torna dono. Eu acho, e na verdade o que eu vi natural, acontecer comigo, né? É que os desafios já não me encantavam tanto, porque os desafios, eu já tinha passado desafio muito maior. Eu já tinha resolvido problemas com a equipe, problemas muito maiores. Então, acabava perdendo um pouco o valor final daquilo tudo. Só que você tem um outro lado que você tem que considerar. O quanto tempo demoraria para uma pessoa obter a experiência ou os caminhos de conhecimento para me substituir naquela situação? Quanto tempo o prefeito levaria para aprender coisas que... Aprender não, mas entender coisas que eu expliquei em minutos para ele? Quanto tempo isso levaria? Isso é um custo também para a população. Você sabe muito bem disso. Sem dúvida. Então, a mescla dessa experiência com o ar do novo, talvez seja mais um dos papéis do líder, é fazer essa mistura e continuar colocando combustível, gás, para que ela prolifere, né? Então, aconteceu comigo. Eu falei isso para o prefeito recém-eleito. Ele me convidou para ser secretário de governo novamente. Eu falei para ele, eu acredito que o meu tempo já passou. O senhor tem que buscar outra pessoa. Mas, por outro lado, entendendo, inclusive, o apelo de que eu preciso de alguém experiente também do meu lado. Porque ele não conhecia, né, a máquina Ajuda pública. lá, porque você não é mais nenhuma criança que não pode dar um estalo aqui, já tem que sair fazendo as coisas, Exatamente, né? exatamente. De repente vai para a saúde, vai para a educação, você vai ter outros desafios, outros ares. E, gente, a mente humana, ela é assim mesmo. Você chega no lugar, por mais dinâmico que você seja, com o tempo você só pode fazer daquele jeito, as coisas evoluem naturalmente. Isso é normal. Eu não posso falar nada porque eu rodei em tudo quanto é lugar dentro do TCU, e o TCU é meu 5º órgão público, né? Mas, secretário, como que o gestor consegue perceber na sua equipe que tem servidores excepcionais, mas que já venceu o prazo de validade? Quando esse servidor perde durante um período, não pode ser um resultado apenas, nem 2, tem que ser um período, ele não te entrega mais aquilo que ele sempre te entregou, dentro daquele nível de excelência ou de satisfação. É perceptível. E aí, nós estamos falando objetivamente de entrega, mas tem uma questão de ambiente organizacional, de trabalho. Às vezes o que está cansado é aquele ambiente para ele. E você tem que... Já desgastou, é igual relacionamento, né? Ah, com certeza. Você ama a pessoa, a pessoa da sua vida, mas você não consegue conviver mais com a pessoa. Exatamente. E porque, o bem da verdade, né, professor, a gente passa a maior parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. 2/3 tem algumas pessoas que até um pouco mais. 2/3 do tempo que fica acordado está dentro do trabalho. Então, se você não tiver mais ambiente e clima, você tem que sair. E aí eu acho que está o grande papel, né, os grandes valores que os líderes têm que ter dentro daquilo que a gente disse, é essa percepção. Porque se não tiver, você não vai ser mais líder. Daqui a pouco você é substituído por outro que tem. Então, cuide muito das entregas que estão sendo feitas e do clima organizacional que você tem lá dentro.
Porque isso faz muita diferença. A gente tem um grupo de amigos, comentei isso com você essa semana, nós temos um grupo de amigos do governo que a gente, uma vez por semana, a gente sai para almoçar, todos nós juntos, são de vários órgãos diferentes, 5, 6 pessoas, e a gente comenta muito pouco de trabalho ou quase nada. Mas quando a gente fala um pouquinho de trabalho, às vezes eu cito o exemplo de 2, 3 pessoas que é competente ao extremo, professor. São pessoas assim que indiscutivelmente as melhores pessoas em termos de inteligência, em termos de entrega, de rapidez de raciocínio, de solução. São pessoas assim, gênios mesmo da raça. Mas eu não contrataria para trabalhar comigo. Porque no relacionamento interpessoal é impossível lidar. Ninguém quer pessoa chata, né? Exatamente. Ela pode ser um gênio, você não quer... Exatamente. É 1000 vezes melhor você pegar uma pessoa limitada, mas que consiga criar um ambiente organizacional propício para o crescimento, para a construção, do que você pegar uma pessoa que é inteligente, tem toda a capacidade do mundo, mas não consegue agregar nem a xícara para o trabalho dela. Então, assim, são detalhes que eu acho que faz toda a diferença. Com aquela pessoa limitada, você vai levar mais tempo, você vai sofrer um pouco mais, você vai suar mais, tudo isso. A limitada tem que ter interesse, disposição. Exatamente. Também, né? Também não adianta. Né? Comprometimento. Senão não adianta. Um comprometimento. Então eu vejo isso muito claro, assim, muito claro. Você tem que estar atento a tudo isso. E cobrar resultado todos os dias. Uma das coisas que foi... A gente vai chegar no resultado. Uma das coisas que foi o meu combustível diário, eu sempre falei sobre isso, desde o primeiro dia que eu entrei no poder público, como eu sempre exerci cargos comissionados, todo dia quando eu acordo, eu imagino que o meu chefe imediato vai me mandar embora naquele dia. Eu sempre trabalhei assim. Para mim funciona. Não estou dizendo que vai funcionar para todos, mas para mim funciona assim. Porque eu consigo... Se você é cardíaco, não faça. Não faça isso, porque não aguenta. Não aguenta. Se não tiver tanto cabelo como eu, não vai cair exatamente. Muito. Mas eu fico com isso todo dia para que possa dar resultado. Então, é assim que eu funciono. Você tá brincando, eu tô lembrando agora. Eu trabalhei faz muito tempo, na ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E tinha um servidor comissionado lá que todo dia, ali já era um toque, né? A primeira coisa que ele chegava quando ligava o computador, ainda eram aqueles computadores que tinha aquele, parecendo televisão de tubo, né? Ah, sim. Antigos, assim, demorava um tempão para ligar. E ele não fazia nada, não executava nenhum trabalho antes de ligar o computador e olhar no Diário Oficial para ver se não tinha sido exonerado, cara. Assim, já era um toque mesmo, assim. E não era pra brincadeira, não sei. Ele olhava, ele conferia. Então, você pedia alguma coisa, chegava, às vezes, o diretor da agência e pedia alguma coisa, ele, só um minuto, por favor. Aí o computador tava lá ligando, né, que demorava, ele tinha que ver se não tinha sido exonerado. Aí, mas o diretor tá pedindo, quem ia exonerar era o diretor da agência, ele tá pedindo. Então você não tá exonerado. Mas não, tenho que olhar aqui, né? Aí mais uma vez, já tô encaminhando o pessoal para terapia. O Conselho de Psicologia tem que me pagar um jabá aí, porque eu acho que eu mando gente, viu? Pelo público do Licinautas, por viver nessa loucura de licitação, compras públicas, contratos públicos e administração pública, tem que conseguir um patrocínio para o canal de um bom psiquiatra, psicólogo. Patrocínio, um convênio, né, com desconto. Ia ser bom. Ia ter bastante cliente. Nem me fala. Tem uma frase, eu não me lembro quem foi, é de um amigo meu que disse que eu não tenho medo dos loucos que tomam remédio, eu tenho medo dos loucos que não tomam remédio. É verdade. Mas avançando, nós falamos sobre liderança e deu para tirar bastante coisa. E agora nós vamos falar sobre estratégia. O que é ter estratégia desse nosso contexto? Primeiro de tudo é saber onde você quer chegar. Você não formula estratégia não entendendo e identificando onde você está e onde você quer chegar. É a frase do gato no Alice... Gato não, é do gato, do Alice no País das Maravilhas, né? Não sei se o senhor conhece esse trecho. Eu sempre indico, gente... Alice no País das Maravilhas, tem gente que acha que é um livro infantil. Aquele livro do Carroll, ele reformulou não só a cultura, mas é como se fosse uma previsão da cultura ocidental, do mundo ocidental. Do mundo, né? Eu sempre digo, Janderson, o que vai acontecer com a inteligência artificial?
eu digo, leia Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Porque isso não sou eu que estou dizendo, não é porque o Janderson é o grande gênio. Não, isso aí você vai conversa com os antropólogos, com sociólogos, sobretudo, vão falar a mesma coisa. Muitos sociólogos falam isso. Né? E em um dos episódios lá, a Alice chega lá naquele gato que aparece fumando, né? E some naquela fumaça lá, aquele negócio todo. E a Alice, eu tô perdida. Ela chega no caminho que tem uma bifurcação. Eu não vou falar direita e esquerda, porque tem um monte de gente chata, insuportável. Tá, mas você é chato que só fala em política. Pelo amor de Deus, gente. Vamos, né, voltar aqui pro assunto. A Alice está lá no caminho e ele bifurca. Tem 2 caminhos. Aí aparece o gato de... Eu não me lembro é aquele gato que fica voando na fumaça. E aí a Alice diz, gato, me ajuda. Qual caminho eu pego? Aí o gato pergunta, para onde você quer ir? A Alice responde, não sei. Aí o gato responde, ora, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí, perfeito. E aí eu vou citar o exemplo que aconteceu com a gente aqui. Eu sabia onde eu queria chegar quando nós contratamos a sua participação e seu apoio e a sua contribuição para que a gente mapeasse nossos processos e usasse ele de uma forma estratégica. Então, eu já tinha uma noção muito clara. Eu preciso diminuir meus tempos de licitação. Porque ao tempo que estava correndo a licitação, quem sofre é a sociedade. Quem sofre é a falta de serviço público. Absoluto. Então, como eu disse no Licicomp, não é um pedaço de papel ali. Não é um pedaço de papel. Hoje não mais papel, todo o processo digital dentro do computador, então não são folhas, não são letras soltas, bytes. Né? Bytes soltos dentro de uma máquina. Não é, não. Aquilo ali está carregado de muita expectativa e esperança e é a solução para muita gente. Então, eu tinha um objetivo. Eu sabia onde eu estava, sabia que eu estava num lugar onde eu não queria estar, e a gente precisava chegar num lugar em que a gente entregasse esse serviço de qualidade de uma maneira eficiente, através da legalidade, mas de maneira eficiente. Então, é imprescindível para a estratégia, saber onde você está e aonde você quer chegar. Porque se você não souber esses 2 pontos, a sua estratégia é uma peça de novela, é um romance, é uma ficção. Não serve de nada. E com isso ainda nós desenvolvemos, professor, que eu apresentei aquele dia do Licicomp também, a visão estratégica da Secretaria de Administração, o plano estratégico dele, até 2030. E eu espero que o que venha no meu lugar ainda reformule ele e melhore, porque espero que ele tenha melhores condições de fazer do que eu tive, que já foi perfeito dentro da minha equipe, dentro das pessoas do governo que me ajudaram com isso. Então, a estratégia, para mim, ela parte desses 2 preceitos básicos, onde eu estou e onde eu quero chegar. Para quem nos ouve, para quem nos assiste, professor, é importantíssimo entender isso. E é muito simples, pega um pedaço de papel com a canetinha mesmo na mão e coloca lá, eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Como eu faço isso? E aí você introduz a sua estratégia. Para isso, hoje, a gente tem uma literatura farta. Para isso, hoje, nós temos inteligência artificial para nos ajudar e colaborar. Nós temos planejamentos, internet, literatura, muitas coisas. Se dedique, vai atrás. Saiba que isso é um trabalho do extraordinário. E aí, o extraordinário eu estou usando em contraponto ao ordinário, porque o ordinário a gente faz no dia a dia, vai nos engolindo, né? O dia vai nos comendo, dia a dia. Então, trabalhe isso no extraordinário, vai ser no seu sábado, vai ser no seu feriado, vai ser um dia à noite, vai ser 1 horinha a mais a cada dia, mas faça esse exercício. Porque os resultados virão. O nosso veio em menos de 6, 7 meses, nós temos resultados concretos. Que mesmo hoje eu estava discutindo com o Rodolfo um processo, hoje de manhã, projeto de licitação. Eu falei, Rodolfo, esse daí tá demorado, cara, vamos entender, não sei o que. Ele falou, secretário, mas são 120 dias só. Quer dizer, a gente já está começando a ficar mal acostumado para uma média que estava de 200 dias, 270 dias. Já comecei a ficar mal acostumado achando que 120 está demorando demais. Então, use muito a estratégia, mas partindo sempre do princípio, onde eu estou e para onde eu quero ir.
Perfeito, secretário. Eu peço permissão, secretário, e a você que está me ouvindo, para trazer aqui, me veio à memória uma lembrança de uma passagem bíblica. E aí, obviamente, eu não estou fazendo uma abordagem religiosa, é um livro importante para a humanidade, seja qual for a sua fé, ou mesmo que você não tenha fé em algo específico, em algo metafísico, né? Que é aquela passagem que Jesus está lá na casa de Lázaro com as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, né? E Marta, ela pega os seus perfumes, o seu vidro de perfume e quebra aos pés de Jesus, né? E aí aquele perfume ele transborda, ele toma conta do ambiente. Me veio à memória. E aí eu me lembrei de uma pregação, alguma palestra, alguma coisa que abordava o seguinte: imagine que o perfume ele só tem utilidade quando ele se gasta, quando ele se desmancha, né? Se ela ficasse com aquele vidro de perfume ali intacto, ela manteria o perfume, ela teria o perfume, mas ele não seria notado, né? Mas ela quebra o perfume lá aos pés de Jesus e exala aqueles aromas, tomam conta do ambiente, né? Porque ela tinha um propósito. Ela tinha um propósito ali que era agradar e mostrar todo o seu júbilo com o seu mestre que estava ali. Então, eu vejo dentro do que o senhor fala de estratégia, pessoas que estão guardando para si, estão retendo para si os seus perfumes. Ela vai para o trabalho, faz lá a sua carga horária. Se ela fizer uma atividade excepcional, ou ficar na internet enrolando, ela vai ter que passar aquelas horas ali. Ou então ela, de repente, está em teletrabalho, faz o trabalho mais rápido e vai fazer uma atividade que não agrega, né? Que a pessoa que vive sem propósito deve ser muito triste, né? A pessoa está fazendo, como diz a música do meu conterrâneo, Raul Seixas, está sentado no seu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? E eu acho muito legal quando vem alguém assim como você ou outros líderes, né? E fala: quebre o seu vidro de perfumes, mostre os seus perfumes. Você que está nos ouvindo aí, se você está assistindo o nosso podcast, porque já tem aí um pensamento, vamos gastar um pouquinho desse perfume, não se acomode. Trabalhe pelos seus sonhos, por aquilo em que você acredita, né? Quando você terminar esse podcast, tem que assistir tudo, senão não monetiza. Quando você terminar esse podcast, pense em estratégia, né? Muito genial essa palavra do secretário. Onde eu estou e para onde eu quero chegar. Porque às vezes você está na repartição, e aí eu volto à história lá, ou enfim, onde você trabalha, e só reclama e não mostra, não agrega, porque você não sabe onde você quer chegar. Aí não tem estratégia, né? Pense agora, você que está aí, onde você quer chegar? Qual mestre que você quer agradar, que é o seu sonho, né? Quebre os seus perfumes. Não os retenha, não retenha os seus dons para si, porque o secretário Frederico não existirá. Isso quem falava era o ministro Carlos Aires Brito, tá? Quem fala. Ele diz o seguinte: Frederico Fellini, o homem lá que é, né, de cima a baixo, Gabriel Caldeiro. Gabriel, olha para mim, Gabriel. Bigodão bonito, Gabriel, que está gravando aqui o podcast. Você já parou para pensar que você é uma pessoa única e irrepetível? Né? No mundo, gente, isso é sensacional. No mundo, nunca mais, pode ter um homônimo, mas nunca mais passará por esta terra, nem existirá outro Gabriel Caldeira com essas
atribuições, com essas características, com essa essência, e que pode fazer a diferença no mundo da forma que só o Gabriel Caldeira pode fazer, só o secretário Frederico Fellini. Gente, quebre o seu vidro, deixe exalar os teus perfumes. Ai, mas eu só reclamo porque você guarda os seus perfumes e deixa só o CC ficar exalando. Quebra os teus perfumes. Secretário, tenho que quebrar os meus perfumes? Fala para o nosso público, como é que funciona isso? Nessa grande metáfora explicada aqui pelo professor, e aí me vem mesmo à cabeça que o perfume dentro do frasco ele não tem valor nenhum. Nenhum. Ele não vai mudar e alterar a vida de ninguém se ele permanecer dentro do nem frasco a do perfume, encapsulado, nem dele próprio. O que pode ocorrer é ele estragar no período. Então, aquilo que você tem de dom, aquilo que você tem de contribuição a fazer, faça, aproveite. Você está tendo o mesmo tempo, o relógio vai contar do mesmo jeito, suas atribuições vão ser as mesmas. Contribua mais. Faça com que o seu perfume seja exalado, mudando a vida das pessoas. E esse é um grande propósito para quem trabalha no poder público, não tenha dúvida nenhuma disso. Faz toda a diferença quando você tem uma equipe comprometida, como Deus me deu a possibilidade de eu ter hoje, e já tive também por onde eu passei. Isso faz toda a diferença. O senhor conhece boa parte da minha equipe, você conhece boa parte da minha equipe e sabe o que eu estou dizendo. De gente comprometida que não tem sábado, não tem domingo, não tem final de semana, haja não perfume. tem feriado, haja perfume para exalar. É isso mesmo. Muito legal. E aí, permita-me um parêntese, a gente já vai voltar para a estratégia, porque eu sempre aperto um pouquinho os nossos candidatos, os nossos entrevistados, e eu tenho mais uma pergunta que a gente vai evoluindo a partir do raciocínio da passagem lá de Maria com Jesus, né? Que Judas se contrariou com perfume. Não sei por quê, né? Vê a memória. Judas reclama. Essa mulher, porque o perfume era caro, uma coisa caríssima, né? E Judas fala assim: Senhor, mestre, por que você não repreende essa mulher? Olha, esse perfume é caríssimo. Não seria melhor vender esse perfume e com o dinheiro ajudar os pobres? Né? E Jesus responde, se não me falha a memória: pobre sempre terei convosco. Né? Não que Jesus não é para ajudar os pobres. Não. Essa é uma metáfora que quer mostrar uma outra coisa. E veja, 2000 anos depois eu estou utilizando ela aqui para falar de outra coisa. Totalmente diferente. Né? E a Bíblia ela diz o seguinte, que quem cuidava da bolsa... Por que Judas falou isso? Quem que cuidava da bolsa? Quem que era o tesoureiro. Você sabe quem que era o tesoureiro dos apóstolos? Professor, eu não sou cristão. Tá, eu não sou da mitologia grega lá, e eu sei um monte de coisa da mitologia grega. Você sabe quem que era o tesoureiro dos apóstolos? Você sabe quem era? Você sabe? Judas. Aquele do... Né? Judas. Então, a própria Bíblia diz, Judas estava preocupado nele vender o perfume para ajudar os pobres, porque quando caísse na bolsa, ele ia passar a mão. Né? E eu veio à mente, secretário, essa metáfora para falar de uma coisa absolutamente fora desse contexto religioso, que é o seguinte: a gente tem um fla-flu no Brasil hoje de direita e esquerda que virou uma torcida. Né? Por exemplo, lá no estado de Rondônia a gente tem uma direita organizada que é contra a privatização. No estado da Bahia, a gente é gerido por um governo de esquerda, e aí, óbvio, você não vai precisar comentar essa questão partidária, mas é gerido por um governo de esquerda há quantos? 8, 16, vai para 20 anos daqui a pouco. E é uma polícia bastante letal, né? Salvo engano, a mais letal do Brasil, ou a segunda mais letal, mas acho que a mais letal do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas criam desculpas com outros propósitos.
Judas fala, vamos ajudar o pobre. Judas lá queria ajudar o pobre. Judas queria passar a mão no dinheiro do perfume, né? E eu tenho uma fala que ficou famosa aí nas redes sociais, que é bastante singela, de um seminário que eu participei do TCU, que é aquela que eu digo que a administração pública existe para concretizar direitos fundamentais do cidadão. Que essa é a finalidade última e talvez única. E aí tem muita gente que elogia, mas tem um povo hater desocupado que vai lá reclamar, falar, o Estado só atrapalha, a administração pública só atrapalha, a administração pública já falhou, a administração pública não tem que se meter com isso, né? E eu acho interessante que o Estado, tem até um livro que fala sobre isso, tem um capítulo do meu livro Interesse Público Constitucional, que eu trato disso. O Estado, ele tradicionalmente foi pilhado no nosso país, né? Ele foi pilhado, ele era utilizado realmente, a pessoa tem razão. O Estado ele foi utilizado para enriquecer ainda mais algumas pessoas mal intencionadas, ele foi utilizado de uma forma extrativista para que o Brasil não se desenvolvesse. A gente tem vários exemplos, Barão de Mauá, que foi linchado pelo Estado na época do imperador, e aí para a gente não se desenvolver e continuar nessa questão de extrativismo, etc. e tal. O que o senhor acha de pessoas que... E às vezes são as pessoas que pilharam o Estado a vida toda, se aproveitaram do Estado, do patrimonialismo, e agora elas dizem: não, o Estado não tem que se meter nisso. O Estado, a administração pública não tem que fazer esse papel, você só tem que dar o básico, né? Ora, o Estado sempre foi manipulado para fazer o mal. Quando um pouquinho, Gabriel, o Estado, a sociedade, através da democracia, consegue fazer com que o Estado, com que a administração pública trabalhe para concretizar direitos fundamentais, vem aqueles mesmos que pilharam o Estado e outros otários, que são feitos de otários, porque ficam repetindo coisas sem saber o que está fazendo, faz com que o Estado olhe um pouquinho, não é para dar um assistencialismo, mas dá um pouco de dignidade, de oportunidade, porque se a gente tivesse uma sociedade hoje com educação, com oportunidade, a gente produz riqueza e o nosso país avança. É assim que o país avança, né? Olha a Coreia do Sul, olha o Japão, olha tantos outros países, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, secretário. Judas está certo? No sentido de a administração pública não tem que se meter com nada. Esse é um debate de direita ou esquerda, ou esse é um debate de caráter, ética e honestidade intelectual? Perfeito. Essa discussão de direita e esquerda, a gente tem que ter uma coisa muito clara. A gente precisa transformar a nossa sociedade. Não importa com qual mão, né? Até porque... Com as duas, de repente. Até porque o senhor me citou dois exemplos fantásticos, né? O exemplo acho que de Roraima, né? Rondônia, perdão. 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 Chegar lá em Rondônia e confundir com Roraima. Perdão. Mas em Roraima o senhor vai ser bem recebido, tá? Sabe por quê? Eu sou promotor de justiça aprovado lá em Roraima. Boa. E eles odeiam que chame Roraima. Então lá então, Roraima tá bom já. Lá não tem problema. Perdão, mas que a direita fica contra um projeto de privatização. O bem da verdade, já se perdeu muito esse valor do que é direita e do que é esquerda. A gente está falando de... Time de futebol. Isso, perfeito. A gente está falando de uma polarização que é um time de futebol, que não independe, independe de qual bandeira está defendendo mesmo, de verdade. O meu cavalo é que tem que ganhar a carreira, a corrida. Então, assim, eu entendo que a política ela não cabe mais, a administração pública, perdão, ela não cabe mais entre direita e esquerda. Ela tem que ser resolutiva. É isso que a sociedade espera. A gente tem que ser eficiente com os recursos públicos. É o que ela espera. Essa questão da discussão do Estado mínimo, do Estado máximo, a sociedade como um todo, ela gosta de falar do Estado mínimo quando ela está pagando imposto. Mas quando ela está sendo beneficiada por algum serviço público, ela quer o Estado máximo.
Então, buscar esse equilíbrio é o desafio dos gestores. E tem a hipocrisia também, né? Porque tem gente que acha que não, o Estado não devolve nada para mim. Porque o Estado mínimo, mas qual que é o Estado mínimo, às vezes, que a pessoa quer? É o Estado máximo nas ações estatais que ela precisa, Sim, que ela precisa, e mínimo para dos outros. Exatamente. Né? Então pobre precisa de saúde e educação, mas eu não utilizo saúde e educação. Né? Então isso aí tem que cortar. Agora, onde o Estado atua, na minha vida, né? As isenções. Ou mesmo segurança pública, a questão viária, Sim. a questão da justiça para pagar as coisas e funcionar. Ali eu quero o Estado máximo. Então, às vezes, é uma questão de hipocrisia mesmo, né? Que a gente remonta lá aquela questão do individualismo, né? Que começa a se puxar pelo individualismo. Eu sou um apaixonado pelo poder público. Eu entendo que a gente transforma mesmo a vida das pessoas, da sociedade, através do poder público. Entendo que cada vez mais, nesse currículo que foi passado, professor, do início dessa caminhada até hoje, eu tenho uma certeza que eu comecei lá atrás e agora ela está cada vez maior, que é a certeza da eficiência com recurso público. Isso a gente precisa fazer, e o Licicomp foi um caminho desse, é com esse pensamento. E hoje, dentro da Secretaria de Administração, tendo em vista que 70% do orçamento do Estado passa na Secretaria de Administração, Caramba. eu preciso... Mas tem a folha, né? Por causa da folha. Tem a folha. A folha é a maior parte dela, né? Tirar a folha... Se tirar a folha, te sobra 30%, que são as aquisições. É muita coisa. Fora se você contar o balanço patrimonial, que você tem todo o patrimônio do Estado lá ainda, né? Sim. Que ele equivaleria a um orçamento anual, alguma coisa mais ou menos em torno de mais 30%. Mais ou menos. Enfim, eu fico hoje analisando e pensando muito, e principalmente a questão da folha. Ela compromete sensivelmente a capacidade de investimento que o Estado precisa fazer e que o cidadão precisa receber. Pronto, vamos entrar nisso aí. Vamos entrar nisso aí. A gente está falando de direita e esquerda, e eu não estou falando da direita e esquerda do Estado do Mato Grosso do Sul, do Brasil, etc. Eu estou falando dessa imbecilidade no Brasil que viraram esses times de futebol. A pessoa, se ela for preencher um formulário, ela é extrema esquerda. E ela tá lá, sou bolsonarista, não sei o quê. Ou então vai preencher o formulário, é mais direitista que a Margaret Thatcher. Mas está lá abraçado com a bandeira do PT, do Lula, né? Então realmente virou time de futebol. Vamos olhar essa questão do pessoal. E eu moro atualmente no Rio Grande do Norte, que é um estado que está encalacrado com a folha, né? E você tem, de um lado, e aí agora esqueçam qualquer partido, de um lado, uma suposta direita que diz que tem que cortar tudo, e não estou falando da direita em geral, né? Estou falando de uma pequena parte da direita que tem a visão de tem que cortar tudo, tem que sucatear a administração, mandar todo mundo embora, gastar o mínimo possível, não investir, né? O keynesianismo passou longe, e pesquisa aí o que é keynesianismo, não é de esquerda, não. Tá? Keynesianismo passou longe e tem que acabar com tudo, porque aí entra o neocolonialismo, né? Acaba com tudo, o Estado não investe em nada, porque aí vem um país lá de fora, vem aqui, paga o que precisar pagar, extrai os nossos minérios, os nossos produtos e ainda o nosso mercado, né? Nosso mercado consumidor. E você tem do lado um pequeno grupo também da esquerda que diz o contrário. Não, servidor tem que ganhar bem, servidor tem que aposentar com 50 anos, né? E eu sou servidor público, né? Não pode colocar um ponto, porque né, aí vai acabar com a qualidade, etc. Não pode cobrar meta, não pode demitir servidor, que aí fica olhando só para uma questão de manutenção de privilégios. Né? Aí a gente não está entre o Gabriel e a Caldeira, a gente está entre a cruz e a espada. Né? E aí, você vai para um lado em que tem que desmontar eu sou democrático, eu falo mal de todo mundo.
né? Que você tem que desmontar o Estado para virar neocolonialismo, do outro você tem que entregar o Estado para uma elite de servidores, que também às vezes é caricatizada, né? Porque quem é essa elite de servidores tem que procurar. A maioria dos servidores ganha salário mínimo. Tá? Então, você que está nos assistindo aí, vou te dar essa notícia. A maioria dos servidores, que são municipais, ganha salário mínimo. Tá? Secretário, eu sei que o senhor deve estar se questionando a respeito disso. Eu tenho 2 players que em números são menores, né? Essa direita maluca e essa esquerda maluca, mas são os barulhentos, né? Que às vezes conseguem se impor, e organizados, que às vezes conseguem se impor, sai sucateando o órgão, ou então sai mantendo privilégios, sem uma contrapartida de exigir nada do servidor. Como que a gente consegue afastar essas 2 visões malucas e sentar gente adulta na mesa, gente séria na mesa, e resolver esse problema da Previdência do Brasil, da Previdência do Mato Grosso do Sul? Porque daqui a pouco, o ministro Vital do Rego, presidente do TCU, ele está alertando desde o primeiro dia da sua presidência que, mesmo com a reforma da Previdência que a gente já fez, em muito pouco tempo o Brasil vai parar. Tá? Como que a gente resolve isso? Repito, tirando essa discussão infantil caricaturizada desses 2 extremos e abordando de uma forma adulta e racional. O Estado brasileiro, apesar de ser, né, de existir uma narrativa do inchaço dessa máquina pública, eu vou citar alguns dados e números só para a gente ter uma base, a gente falar o mesmo. Está todo mundo nivelado na informação, né? Da população economicamente ativa do Brasil, o servidor público dá por volta de 10%. A Espanha passa de 13%, por exemplo, né? Isso que o nosso Estado, quando eu digo Estado brasileiro é toda a federação, ele tem os entes da OCDE são bem, né? Os países exato, que compõem são muito maiores, inclusive, né? E olha que o nosso Estado brasileiro, e digo isso como federação, tem uma quantidade de obrigações como Estado, né, que ele fornece de direitos fundamentais para o cidadão, que é muito maior do que as outras constituições do mundo e que tem uma quantidade maior de servidores. Então vamos lá. Se não é uma questão pura e simplesmente de inchaço, como dizem, porque por números a gente comprova isso, quando a gente fala, por exemplo, de cargos comissionados, né, que é uma temática também que constrói uma narrativa muito forte dentro da sociedade. Só como exemplo, do Mato Grosso do Sul, toda a folha de pagamento, o comissionado equivale a 2%. Nossa. 2%. Folha de pagamento, isso contando os aposentados. Sim, né? sim. Que é outro problema. Exato, e a gente vai entrar nisso. Mas, então, conseguimos provar que você não tem uma quantidade muito superior, nem superior a outros países parecidos com o nosso, empregado pelo poder público, e dentro dos cargos comissionados, acabei de te provar que dá 2%, dá 2,87%, para ser mais exato, de toda a folha de pagamento do Estado. Então, isso eu estou contando todos os comissionados, do comissionado que recebe o menor valor ao comissionado que recebe o maior valor. Então, nós estamos aí dentro de um universo desconstruindo algumas narrativas, que é importante que a sociedade saiba disso. E é muito importante também, no nosso caso, professor aqui do Mato Grosso do Sul, apesar da reforma tributária, eu participei e fui membro da nossa comissão estadual da reforma tributária. Eu acredito que ela vai contribuir para que o país consiga avançar e ter um desenvolvimento de PIB melhor do que vem tendo nos últimos anos, até porque a nossa média dos últimos anos não é uma média boa, pelo contrário, é uma média que flerta com 0 o tempo todo, né? 1%, menos 1 e assim vai. Então eu acredito que a gente vai conseguir crescer mais. Mas para o Mato Grosso do Sul, o crescimento do Mato Grosso do Sul nos últimos 8 anos foi de média 6%. Bastante coisa. Muito maior do que a nacional. Bastante muito coisa. maior do que o que a gente tem da nacional, do crescimento nacional. Com a reforma tributária, vários estados, e a Bahia, o estado do senhor, por exemplo, ele teve 2 ou 3 aumentos de ICMS o ano passado. O RN onde eu moro acabou de ter.
Qual a justificativa da reforma tributária? No caso do Mato Grosso do Sul, nós permanecemos com a mesma alíquota, 17%. Com a mesma. Junto nós e mais 3 ou 4 estados. Por que nós fizemos isso? Porque hoje o que o Estado arrecada, o Estado consegue manter suas contas e manter esse capital de investimento, como o professor Jacobi diz, de 18%, que é o maior investimento do país. Então, essa equação que a gente tem que fazer entre aquilo que arrecada, aquilo que investe e custear essa máquina é o desafio, não tenha dúvida disso. Me debruço todos os dias sobre a questão de carreiras e pessoal. Por quê? Porque é a parte mais significativa das despesas do Estado, ou do investimento do Estado, como queira. Porque quando você faz uma política salarial, por exemplo, você está investindo em serviço público. O serviço público só chega na mão do cidadão através da mão do servidor. Não tem outra maneira de chegar ao serviço público. Então, a gente se debruça sobre isso com essa preocupação. A questão da Previdência, professor, é um problema mundial. A França, os últimos acontecimentos de revolta popular, de manifestações, foi parte por causa de aposentadoria, né, de A França é um caos, né? Com isso, né? E trabalhar mais, né? O pessoal, os ingleses têm uma piada, né? Você quer acabar com a França, diz que eles têm que trabalhar 10 minutos a mais por dia. Né? Então já é meio cultural. Mas o modelo que foi instituído, ele precisa ser repensado. Porque, infelizmente, a Previdência no Brasil ele foi construído como uma pirâmide. E essa pirâmide agora se inverteu. Nós estamos caminhando para um momento em que vai ter mais gente aposentada do que gente trabalhando. Vai ser o fim do Estado do bem-estar social, o fim da Previdência? Qual que é o prognóstico do senhor? Eu acredito que o modelo previdenciário ele vai ter que ser alterado novamente. Novamente. Ele foi há pouco tempo atrás com a reforma, colocando gente trabalhando mais tempo, enfim. A liberação desses recursos, quando eu digo desses recursos, são dos fundos de previdência. Eles precisam ter uma flexibilização com responsabilidade, com legalidade, sobre como aplicar elas. Porque da forma que está, ele não consegue absorver nem a inflação de um ano para o outro, quem dirá pagar a previdência. Veja, professor, como é que uma previdência privada consegue te entregar o rendimento o dobro, pagando a mesma quantidade pelo mesmo período? Então, quer dizer, o modelo que a gente tem previdenciário é necessário ter mas a administração, não sei aqui no Estado, mas na União, a administração, primeiro que ela não recolhia a contribuição patronal, né? Depois que ela pegava o dinheiro que era recolhido de contribuição dos servidores e mandava para o Caixa Geral e torrava o dinheiro em outras coisas. Enquanto a pirâmide estava assim, tá tranquilo. Tudo bem. Mas eu vou dar um exemplo. Meu pai tem 93 anos. Ele aposentou com 44. Ele já recebeu mais como aposentado do que contribuiu na ativa. Ele já recebeu mais como aposentado do que viveu. De contribuição. É verdade. Né? E ainda vai deixar a pensão se for antes da minha mãe. Mas ele falou que não vai morrer, não, tá? Tomara que não. Todo mundo que pergunta, ele diz que vai ficar para semente, não vai morrer, não. Né? E a gente tem uma realidade aqui no Estado, que é uma realidade muito difícil, professor. Uma realidade em que o Estado já paga 28% do salário do patronal é o Estado e 14%, que também é muito sacrifício para todos os servidores acima de um salário mínimo. Para mitigar esse problema. E por que teve que ser feito isso? Teve que ser feito isso porque senão o Estado não teria certidão de regularidade previdenciária. Além do Estado fazer essa contribuição de 28% e o servidor de 14%, o Estado está colocando mais recurso suplementar que a cada 5 anos vai dar alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais a cada 5 anos para amortizar essa dívida e fazer com que garantir a aposentadoria para quem tanto contribuiu já para o Estado são os servidores. Que foi realmente o exemplo que o senhor acabou de dizer. Quando não tinha o aposentado, quando essa pirâmide ainda estava muito bem formada e o sistema parecia indestrutível, não se fez um fundo previdenciário. Não foi feito. E hoje, infelizmente, a gente, como gestor, paga essa conta junto com os servidores, infelizmente. Da sociedade. Um exemplo bem concreto mesmo, de que a gente realmente não fazia essa conta, não tinha essa preocupação, é que hoje, para conseguir um profissional que faz ou lecione cálculo autorial, é um
inferno, né? É muito difícil. Não sei se muito você já difícil. teve essa Já. dificuldade. Já. Todo estado eles falam a mesma coisa. É muito difícil. Janderson, você tem alguém para indicar? Não, eu conheço, mas assim, você não vai conseguir É muito difícil a realmente. agenda. É mais fácil conseguir a agenda do Gustavo Lima do que Do que o que um faz profissional, porque a gente tutorial. nunca deu importância para isso, a gente não se preparou para isso, né? E caminhando para o final do nosso podcast, eu gostaria de dizer o seguinte, para você que está nos vendo e ouvindo, a administração pública ela tem um papel fundamental. Ela não tem que fazer tudo, mas ela tem um papel fundamental. Eu aproveitei a eleição do Papa Leão XIV, que é o nome que eu não vou contar agora, vou contar no próximo episódio, que eu tenho bastante carinho, e aí eu fui estudar um pouquinho do Leão XIII, né? O Leão XIII, ele foi ao mesmo tempo o Papa do anticomunismo, e aí você de esquerda vai estudar o que é comunismo, não tem nada a ver com a esquerda hoje. Ele foi o Papa do anticomunismo e, ao mesmo tempo, foi o Papa do antiliberalismo selvagem. Ele escreveu aquela encíclica que até hoje é a doutrina social da igreja, né? Ou seja, um Papa equilibrado, que não está pensando em diversas formas de dominação, mas num equilíbrio. E eu transbordo isso para falar o seguinte: todo mundo quer a atuação da administração, até quem acha que não quer. Por exemplo, o nosso agro, que é o nosso orgulho, é o orgulho do nosso país. O Brasil tem a pujança que tem hoje graças ao nosso agro, né? Eu não gosto daquele pessoal, e olha que eu já estudei direito ambiental, etc., mas eu não gosto daquele pessoal que é meio xiita, né? Que fala mal do agro. Gente, nosso agro ele avançou muito. O que a gente produz com um percentual pequeno do nosso território, que dá para alimentar nosso país e exportar, é a grande estrela do Brasil, é o agro, né? E isso é muito graças ao privado, mas também à administração. Tira a Embrapa. Tira todos os estudos e aperfeiçoamentos produzidos pela Embrapa. Tira o plano safra, que deu uns pepinos, né? Tá com uns probleminhas. Mas parece que foi o maior plano de safra da história. Tem só crescido. Todo ano é o novo, cresce, né? O maior plano da história. Tira o plano safra, tira as políticas de incentivo ao agro. O negócio não ia ter essa pujança que tem hoje. Então, da mesma forma, outras áreas da sociedade que elas demandam a atuação da administração. E a administração ela tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso. E o povo também tem que ter esse equilíbrio e bom senso de entender que a administração, tal qual a inteligência artificial, é um anabolizante para a sociedade, né? Porque, querendo ou não, nós sabemos... Você pode falar bem, mal do seu governador, do seu prefeito, mas você participou da escolha dele. Você sabe quem ele é, você sabe a história dele, está lá, né? Então, a administração pública é um retrato, um desdobramento da democracia, dessa bela democracia em que vivemos. Muito bem, secretário. Por falar nisso, eu estou muito feliz, passei a semana aqui comendo churrasco todos os dias em Campo Grande. Quem não conhece o churrasco de Campo Grande, venha, prove dessa carne maravilhosa. E eu estou muito feliz por quê? Porque, graças ao seu convite, eu agradeço, eu tive a oportunidade de colocar o meu tijolinho lá nesse evento lindo, Licicomp. Estou olhando aqui para a caneca porque eu ganhei uma caneca temática comemorativa do Licicomp, Congresso Estadual de Licitações e Compras Públicas, que ocorreu aqui no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, um troço gigante, um lugar que cabe 1.000 pessoas e estava abarrotado. Muita gente feliz, nós tivemos muitos profissionais, muitos professores muito bons. Vamos citar o ministro Anastasia, o professor Jorge Ulisses Jacobi, Nicola Cury, Vitor Amorim, enfim. Cox, né? você. Carlos Cox. Realmente foi um evento extraordinário que, sei lá, foi cativante, foi contagiante ver a emoção, o sorriso aqui das pessoas agradecendo, falando secretário Frederico, governador Riedel. Eu estou muito feliz porque finalmente
chegou um evento, uma estratégia de formação do governo do estado com um olhar nos temas, nos professores, na estrutura específicas para a realidade do estado do Mato Grosso do Sul, porque eles estão vivendo no dia a dia, e não apenas do estado, mas também dos municípios. Tivemos 64 municípios participando. Exatamente. Secretário, o que foi isso? A gente encerrou agora essa semana, né? Estamos encerrando a semana do Licicomp e com uma felicidade muito grande. O feedback, os retornos, as respostas das pessoas com o evento foi fantástico. O evento funcionou de uma maneira parecendo um reloginho perfeito, os horários cumpridos, dando estrutura para todo mundo. O Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo é maravilhoso. E ele partiu do seguinte, a gente parte do seguinte princípio. O Estado, para se desenvolver, ele precisa ter um resultado na ponta, nos municípios. Eu cito isso muito como exemplo, quando, por exemplo, a gente fala da mortalidade infantil no Mato Grosso do Sul. Eu não estou falando do estado do Mato Grosso do Sul, e sim do conjunto de municípios que formam o estado do Mato Grosso do Sul. Se a gente não qualificar, e aí eu estou dizendo como estado, por ser um ente que trabalha muito com a gestão, se a gente não ajudar os municípios nessa qualificação, nessa gestão, nós temos muitos municípios pequenos, com pouca infraestrutura, com pouco recurso, com pouca mão de obra qualificada. Se a gente não buscar essa qualificação e dividir esse espaço de gestão com os municípios, o Estado não vai ter resultado. Então, essa foi o principal argumento para convencer o governador Eduardo, que, na verdade, o governador Eduardo, desde sempre, foi uma pessoa muito ligada à gestão e à técnica aprimorada dentro da administração pública para apresentar resultados. Então, foi muito fácil a gente chegar num acordo de como a gente faria o evento e de que forma a gente faria o evento. Então, dito isso, professor, um evento como esse, o senhor sabe muito bem, palestra no país todo, um evento como esse custaria 5.500, 6.000, 4.500 reais, fácil. Por pessoa. Por pessoa. E aí vem o nosso problema. Você pega um município que tem um orçamento aí mensal de 2 milhões de reais. Metade disso é comprometido com folha, 7% Câmara de Vereadores, mas sobra 3%, 2% aí dele fazer um investimento dentro dessa realidade. Como é que ele vai mandar 5 servidores no valor de R$ 5.500 com mais as diárias? Já deu mais de 70 mil reais para 5 servidores. E nós tivemos aqui gratuitamente, pago pelo governo do estado, municípios que vieram com 10 servidores. Olha o impacto que isso vai dar lá na comunidade, na sociedade, naquela cidade, e que vai melhorar os números do estado. Então nós aproveitamos a oportunidade, um recurso que seria só para os servidores estaduais, nós conseguimos ampliar. Atendemos todos os servidores estaduais da área de licitação e de compra, mais de 500 servidores da área de licitação e compra, de todos os 36 órgãos que nós temos, entre diretas, indiretas e secretarias, e abrimos também para os municípios. 64 municípios foram cadastrados, que participaram, com mais de 400 servidores municipais participando de toda essa dinâmica. E eu costumo usar como exemplo, professor, você pega uma cidade, a menor cidade que nós temos no estado, e as mais novas. Então, vou pegar pelas mais novas. Figueirão e Paraíso das Águas. São cidades que têm agora 9, 10 anos, mais ou menos, aproximadamente. Quando que o chefe de licitação, lá de Paraíso ou de Figueirão, vai ter a nova oportunidade de ficar frente a frente com o ministro Anastasia? De ficar alguns segundos, minutos, ou uma palestra de 1h30 com o Dr. Jacobi. Quando eles terão a oportunidade novamente de ouvir um especialista em inteligência artificial mostrando ali em tempo real que pode ser feito com a ferramenta. As oficinas práticas. As oficinas práticas, né? Então, essa oportunidade, ela não tem preço e tem valor, que entra dentro do que a gente estava dizendo sobre propósito e valor, e ela tem um resultado imensurável para o resultado dos municípios e, por consequência, do Estado. Então, essa que foi a ideia do Licicomp. O governador, já na abertura, nos imbuiu da responsabilidade de fazer pelo segundo ano. Então, a gente já deu o recado. Já vamos começar os preparativos para fazer o Licicomp o ano que vem. A grande diferença agora é que a expectativa vai estar muito alta para a gente alcançar essa expectativa, que vai ser o mais difícil. Mas tenho certeza que com pessoas certas, como foi o apoio incondicional seu para isso,
a gente vai conseguir superar todas as expectativas novamente. Secretário Frederico, o estado do Mato Grosso do Sul está promovendo uma revolução silenciosa. Né? Por que silenciosa? E aí o licinalta, que trabalha com licitações e contratos, sabe muito bem. Não aparece na Globo, no SBT, na Record, no programa, falando todo dia para a população: nosso processo de licitação demorava 300 dias e agora está fazendo 120. Isso não aparece. Ela é silenciosa porque ela acontece lá dentro da SAD, lá dentro da Sejusp, de outra secretaria, da governadoria, e o retorno é o medicamento que está chegando no prazo, sem atrasar para a população, é a licitação bem feita, que vai estar gerando uma economia, e essa economia é utilizada para fazer outra coisa, é o professor que tem lá na educação, é a escola nova, aquela reforma, etc. Né? Então, a causa disso tudo, de repente, a população do Mato Grosso do Sul está vendo, o negócio está melhorando aqui, né? Mas não sabe por quê. Por conta dessa revolução silenciosa. Não bastando essa revolução silenciosa no Estado, vocês agora querem distribuir gratuitamente para o Estado e, sobretudo, para os municípios, formação de qualidade com um corpo de professores, de palestrantes, que a gente não vê em todo lugar. Não, em todo lugar. Né? A minha pergunta agora é: onde vocês vão parar? É muito dinâmico. A sociedade é muito dinâmica e muda muito rápido. O poder público, até pelo princípio da legalidade, ele demora um pouco mais até se estabelecer a legalidade. A gente ainda no Brasil, a gente tem de maneira geral uma cultura dentro da administração pública que não é uma cultura com tanta eficiência. A gente discutiu isso lá no Licicomp, que a eficiência foi até um dos princípios da administração pública, foi um dos últimos a entrar entre os princípios, né? Então a gente tem que continuar buscando essa eficiência. Eu acredito que a gente não para nunca. A gente sempre vai estar correndo atrás da sociedade e atrás da cenoura. Tomara que mais para frente a administração consiga melhorar dentro do seu planejamento, prever as ações para que rumo que a sociedade vai, para estar mais estruturada e mais preparada. Mas realmente, assim como a gente fez o Licicomp, nós fizemos já o ano passado, esse ano vamos repetir a dose também, num congresso de gestão de pessoas, que a gente traz também representantes do Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, o MGI, o Ministério da Gestão e Inovação, em que a gente também oportuniza para todos os municípios. O ano passado foram 750 servidores capacitados em gestão de pessoas. Isso foi feito o ano passado. Esse ano a gente quer repetir e aumentar o número dessas pessoas. E lá aconteceu uma coisa fantástica que eu vi e me despertou isso. Citei agora um pouco de exemplo como o Licicomp. Lá eu vi materializado. O chefe do RH, da gestão de pessoas do município pequeno, de 6 mil habitantes, estava no coffee break, estava comendo ali, fazendo o lanche, do lado dele, e ele conversando com a pessoa que inventou e que desenvolveu o e-social. E ele tirando dúvida ali. Quando essa pessoa vai ter essa oportunidade de novo? Só o Estado pode proporcionar isso para ela. Então, espero que a gente não pare nunca. Nunca. Porque os desafios serão e são diários. Encaminhando para os minutos finais do nosso podcast, eu quero já agradecer, secretário, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, e deixo aí o nosso público, os nossos licinautas, para ouvir as suas considerações finais. Professor, é uma honra muito grande poder estar participando de uma discussão com você, da gente trocar um pouquinho de ideia, aprender, cada dia aprendendo mais, todos os dias aprendendo. Num canal importante que a gente tem aqui agora com você, porque consegue reunir as pessoas que gostam do poder público, gostam da administração pública e pensam nesse desenvolvimento. Aquilo que a gente puder fazer para tocar e mudar a vida das pessoas, a gente tem que fazer. E eu estou disposto a continuar contribuindo, a continuar, se Deus me deu, continuar me dando essa oportunidade, eu com certeza vou honrar todos os dias da minha vida, porque é isso que é um propósito, é um valor. E eu espero que a sociedade cada vez mais tome parte, consciência daquilo que é o poder público, quais são suas obrigações, para que a gente possa sair da torcida de futebol e entrar na plenitude como sociedade.
de que cada um funcione como um dentinho de engrenagem e que a gente evolui e melhore para as nossas e futuras gerações. A gente talvez nem esteja mais aqui, mas que a gente possa lá bater nosso martelinho e contribuir com o nosso tijolinho. Muito obrigado. Obrigado de coração. Muito bonito isso. Muito bonito pensar assim. Meu pai estará aqui, porque ele falou Amém, que... amém. Ele falou que... quando alguém... Seu Zé, você já está com 93 anos, né? E tá bem, não sei o quê. Aí ele diz, eu não vou morrer, não. Quem quiser que morra. Tá certo ele. Pressa nenhuma. Né? Então, você que está nos assistindo aqui, ficou até o final, muito obrigado por participar de mais um Licinautas, um podcast. Seja você também um licinauta, o especialista do futuro. Até o próximo episódio.